Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre a parte teórica das técnicas de manipulação miofacial, no contexto manual e também instrumental. Seja bem-vindo. Modelo de tensegridade. A palavra tensegridade deriva da junção das palavras tensão e integridade, e, portanto, significa integridade das tensões. Ela baseia-se num sistema de forças de tração e compressão combinadas, ou seja, ocorrem simultaneamente ao mesmo tempo, capaz de proporcionar estabilidade e uma resistência global, como observado nesse modelo. Um modelo de forças entrelaçadas, tá, que proporcionam estabilidade e, ao mesmo tempo, que proporcionam uma resistência global. No corpo humano, esse modelo de biotensegridade ele é distribuído por meio da conexão nos diferentes tecidos conjuntivos, como fáscia, passando por ligamentos, aponeuroses e assim por diante. E esse modelo de tensegridade proporciona estabilidade e uma resistência global, como também observado aqui nesse esquema em que observa-se a distribuição de linhas de tensão também. Seguindo então esse modelo e essa ideia de globalidade, no sentido de observar a tensegridade, a continuidade do tecido conjuntivo, observam-se a conexão contínua entre diferentes estruturas anatômicas, que recebem diferentes nomenclaturas anatômicas, como fáscia, aponeurose, tendão, periósteo, tecido conjuntivo muscular, tecido conjuntivo neural, são todos contínuos. E existe uma observação nesse aspecto, principalmente no contexto que envolve a continuidade, as cadeias musculares, que tem uma ideia de continuidade, né? Então, esse tecido conjuntivo, de forma contínua, passando por estruturas miofaciais, o tecido conjuntivo muscular, como endopério e epimísio, que se continua com estruturas, sejam elas aponeuróticas ou ligamentares ou cápsulas ligamentares, construiu-se então a ideia de trilhos anatômicos. Então, nos trilhos anatômicos nós temos chamadas linhas posterior, anterior, lateral, espiral ou cruzada e também linha do membro superior, que são chamados também de trilhos anatômicos. Esses trilhos anatômicos, eles têm uma característica específica. Então, observa-se aqui o trilho mais posterior, né, ou linha superficial posterior, que inicia-se da galha aponeurótica, passa pelos músculos suboccipitais, desce pelos músculos posteriores da região cervical, esplêndido da cabeça e do pescoço, por exemplo, se conecta diretamente com os eretores da espinha, ilho costal, dorsal longo espinal, passando pelo ligamento sacrotuberal e se conecta pelo isquio na região posterior, nos músculos posteriores da coxa ou isquiosurais, e ao nível do membro inferior, uma conexão com o tríceps sural, principalmente pelos gastrocnêmios medial e lateral, e por meio do tendão do calcâneo, que se continua com a fáscia plantar também. Então, observa-se que existe uma continuidade entre o tecido conjuntivo e também tanto muscular quanto o tecido ligamentar, formando então uma linha posterior. Então, esse é um princípio de globalidade ligado à continuidade do tecido. Um comprometimento em uma parte desse trilho anatômico pode gerar tensões anormais em uma outra extremidade do trilho anatômico. Por isso é importante a observação no sentido global em observar as adaptações à distância que podem acontecer devido, por exemplo, a um trauma, micro ou macrotraumas que geram proliferação adaptativa do tecido conjuntivo numa região, podem gerar, por meio de cadeias miofaciais, adaptações e mudanças à distância dentro desse mesmo trilho anatômico.
Outro trilho anatômico importante é a linha superficial anterior, que inicia-se pelo músculo esternocleidomastoide, ou ECOM, que tem origem no processo mastoide do osso temporal e se insere ao nível do externo. Ele se continua na face posterior. Posteriormente ao externo, nós temos o músculo transverso do tórax e inferiormente ao externo, nós temos a origem do reto abdominal, que se insere ao nível do pubis, e posteriormente, e continuando essa linha, nós temos em seguida o reto femoral, que tem origem na espinha ilíaca antero-superior e se insere na base da patela, e com os demais músculos do quadríceps, os vastos medial, intermédio e lateral, se continuam no tendão patelar, a sua inserção na face anterior da tíbia. Em seguida, essa linha, ou esse trilho anatômico anterior, se continua com o tibial anterior e também os músculos extensores longos do hálux e também dos dedos. E, posteriormente, os músculos extensores curtos do hálux e dos dedos finalizam, então, essa linha anterior, que é uma linha também muito importante, assim como a linha posterior, ou trilho anatômico posterior. O trilho anatômico anterior também é um trilho que apresenta muito comprometimento, né, no contexto miofacial, e também é de importância a sua abordagem. O trilho anatômico lateral, ou linha lateral, inicia-se na região lateralmente ao crânio, né, pelo ECOM, que tem origem no processo mastóide do osso temporal, e inserção distal no externo. E, posteriormente, o músculo levantador da escápula tem a sua inserção distal na fossa supraescapular. Lateralmente, nós temos os músculos, se continuando, né, nessa linha, os músculos intercostais, interno e externo. E, lateralmente, o músculo quadrado lombar, que tem uma origem nas costelas mais inferiores e uma inserção na crista ilíaca. Na região glútea, os músculos glúteo médio e mínimo dão continuidade nessa linha lateral, e anteriormente o músculo tensor da face lata, que se continua com o tracto iliotibial, que tem inserção lateralmente no joelho, né, no retináculo lateral, superficial e profundo, e a partir desse retináculo tem uma continuidade do tecido conjuntivo nesse trilho anatômico lateral com os músculos fibulares longo e curto. O músculo fibular longo se insere na base do primeiro metatarso e o músculo fibular curto ele se insere na base do quinto metatarso, compondo então toda essa cadeia, todo esse trilho anatômico na região lateral. O trilho anatômico espiral ou cruzado, também conhecido como linha espiral, ele tem início no músculo serrátil anterior, que possui origem na borda medial da escápula, e inserção na face lateral das costelas. Ele se continua com o músculo oblíquo externo, que passando a linha alba, se continua com o oblíquo interno contralateral, e tem uma continuidade do tecido conjuntivo com o músculo tensor da face lata e o tracto iliotibial, na face lateral da coxa. Nesse nível, ele se continua, a face, ou esse trilho espiral, ele se continua com os músculos fibulares, longo e curto, e também com o músculo tibial posterior, que cruza da face lateral para a medial, se inserindo nos ossos navicular e cuneiforme. Além dos trilhos anatômicos comentados anteriormente, que remetem a uma sensação e um conceito de globalidade, ou seja, de continuidade dos tecidos conjuntivos, independente da estrutura, se é muscular, né, miofacial, se é aponeurose, ou se é um ligamento ou cápsula articular, nós temos também uma outra questão ligada ao tecido conjuntivo ao nível do neuroeixo, tá? Envolvendo as meninges, né, dura mater, aracnoide e pia mater, que possuem um ritmo chamado ritmo crânio-sacral. Existe uma hipótese de tensão recíproca entre essas membranas que promove então uma movimentação no sentido da seta chamado de movimento ou ritmo crânio-sacral, né? Esse ritmo ele
ele ocorre basicamente com a mudança de variabilidade cardiopulmonar nos ritmos respiratório e cardíaco, que promovem, então, hipoteticamente, mudanças de tensão ao nível dessas membranas, né, transmitido pela mudança de pressão na região tóraco-abdominal, que retransmitem tensões para as meninges, e essas tensões são retransmitidas ao nível do crânio e ficam promovendo esse ritmo crânio-sacral nesse sentido, onde observam-se as setas. Aqui representado a foice cerebral, que retransmite tensão para a tenda do cerebelo, que se conecta ao osso esfenoide, que é o osso mais central do crânio, e ainda possui uma conexão com as meninges, principalmente a dura mater, que retransmite essa tensão para o sacro e promove pequenos movimentos sacrais que são retransmitidos na face anterior e retornam para o crânio, promovendo então um ritmo crânio-sacral aqui representado. Essas tensões ocorrem ao nível da foice cerebral, se retransmite à tenda do cerebelo e, por sua vez, possui uma conexão com o osso esfenoide, que é o osso mais central, e ele se conecta com os demais ossos do crânio, então pode retransmitir tensões, seja ela fisiológica ou mesmo anormal, na presença de patologias ou de adaptações nesse tecido, ou mudanças nesse ritmo crânio-sacral, que promovem, então, mudança naquelas junturas das articulações dos ossos do crânio, que não são fundidos completamente, são articulações do tipo sindesmose, em que ocorrem microdeslizamentos nessas estruturas. E aqui representado, então, um crânio ainda com as suas fontanelas, né? Ou seja, na criança ainda possuem as suas aberturas. O tônus tecidual miofacial ele pode ser dividido em tônus tecidual intracelular e também extracelular. O tônus tecidual intracelular, ou seja, dentro do miofilamento, ele é mantido pelo filamento de titina, tá? Que liga a miosina à linha Z no sarcômero. Então, onde se observa aqui o filamento de titina ligando a linha Z ao sarcômero, onde nós temos a conexão entre actina e miosina. Existe uma relação de 6 moléculas de titina para cada uma molécula de miosina para manter essa integridade ao nível intracelular. No tônus tecidual ao nível extracelular, ele é mantido pelo tecido conjuntivo muscular, que é composto pelo endo, peri e epimísio. Na morfologia do tecido conjuntivo ao nível miofacial ou dos trilhos anatômicos, né, que são compostos por tecido conjuntivo, habitualmente o fibroblasto ele produz a molécula de colágeno aqui representada nesse esquema. Aqui esse esquema representa, no primeiro momento, o tecido normal, sem nenhuma adaptação morfológica indesejada. Então, observa-se aqui, então, uma molécula de colágeno nessa forma mais hexagonal, onde você tem uma polaridade positiva e negativa na outra extremidade, e essas moléculas de colágeno estão sendo separadas pelo líquido intersticial que permeia toda essa molécula de colágeno. Nas extremidades desse molécula hexagonal, nós temos a fibronectina, que é uma molécula de ancoragem, e aqui representado nós temos a formação do campo piezoelétrico. Como ela é uma molécula polarizada, que possui um polo positivo numa extremidade e um polo negativo na outra, o movimento ele forma um campo piezoelétrico capaz de organizar ou reorganizar a molécula de colágeno. E as manobras miofaciais ou também de pompagem, as técnicas de manipulação e liberação miofacial também promovem campo piezoelétrico capaz de reorganizar as moléculas de colágeno no sentido do campo piezoelétrico. Entretanto, quando existe a imobilidade ou um processo de micro ou macrotraumas, ocorre diminuição do fluxo intersticial hídrico, né, que aproxima os elementos da matriz, ou seja, as moléculas de colágeno, e formam então ligações cruzadas anormais do colágeno, aqui representadas pela aproximação da fibronectina,
que é uma molécula de ancoragem e acaba então formando essas aderências, as ligações cruzadas anormais do colágeno. Então, os efeitos neurofisiológicos das técnicas de manipulação miofacial. As técnicas de liberação miofacial, ou as técnicas de pompagem, elas promovem um efeito de hipoalgesia por inibição pré-sináptica com liberação de opioides endógenos, e esse efeito hipoalgésico ele promove inibição muscular reflexa, com mudanças nos testes de reflexo H, ou seja, promovendo inibição autogênica ou autógena do próprio músculo. Além disso, esse efeito hipoalgésico promove mudanças no controle motor e também na propriocepção, e, consequentemente, as técnicas de liberação miofacial, as técnicas de pompagem, elas também promovem quebra das ligações cruzadas anormais do colágeno e uma reorganização dessas estruturas por meio da formação do campo piezoelétrico que ocorre a partir das linhas de tensão imposta pela técnica de mobilização ou manipulação miofacial. Então, dentro dos conceitos básicos, nesse contexto de técnicas de mobilização e manipulação miofacial, nós temos a pompagem, que significa bombeamento. E ela atua diretamente sobre as fáscias e também nos tecidos conjuntivos de uma forma geral, principalmente fáscias e aponeuroses, tecidos conjuntivos miofaciais. Essa técnica ela foi desenvolvida e explorada por esse pesquisador e autor, que é o Dr. Marcel Bienfait, e que inseriu o conceito de globalidade, ou seja, de continuidade do tecido conjuntivo de uma forma geral, que foi exposto anteriormente quando foi comentado sobre os trilhos anatômicos, que são trilhos que não necessariamente obedecem às linhas de cadeia muscular, mas sim os trilhos miofaciais, que em determinados pontos eles podem uma inserção de um músculo se continuar com um ligamento, por exemplo, e existe uma conexão de tecido conjuntivo e ele fazer um elo de ligação de tecido conjuntivo entre um músculo e outro músculo, como por exemplo na linha posterior ou no trilho anatômico posterior, o ligamento sacrotuberal, que conecta os músculos posteriores da coxa com os músculos eretores, por exemplo, e se continua ali na linha posterior esse trilho anatômico nessa região. Então, é um princípio de globalidade e de continuidade do tecido conjuntivo e não necessariamente músculos se interconectando, mas pode existir também uma interface de tecido conjuntivo, seja aponeurótica, como também ocorre no tensor da face lata, na linha lateral, ou ligamentar, como nesse exemplo do trilho anatômico posterior com o ligamento sacrotuberal. A técnica de pompagem ela deve ser realizada por 3 vezes de 30 segundos ou 3 a 4 incursões respiratórias do paciente. Essa é uma técnica em que o terapeuta realiza tensão e relaxamento de formas alternadas. Então, por exemplo, aqui nessa pompagem do trapézio fibra superior, o terapeuta ele realiza nessa pegada um afastamento das suas mãos, respeitando o limite de restrição tecidual do paciente,
e mantém por 30 segundos ou 3 a 4 incursões respiratórias do paciente. Deve ser evitado ardência ou dor intensa, sensações extremas e muito fortes que podem indicar espasmo tecidual naquele momento. Então, o terapeuta deve sempre respeitar o limite do tecido do paciente, estar de forma consciente com a sua pegada, respeitando sempre o limite do tecido e evitando sintomas extremos também. Então, sempre perguntando ao paciente se ele tem sintomas e sintomas de forma intensa. Claro que sentir um pouquinho, esticar um pouquinho, está esticando um pouquinho, o paciente relata, mas não é uma dor intensa, não é uma ardência intensa, é natural da técnica da pegada. O que não pode acontecer são dores ou ardência intensa que indica espasmo tecidual anormal. Então, quais são os efeitos morfológicos dessas técnicas sobre o tecido conjuntivo? Então, no primeiro momento, ocorre quebra das ligações cruzadas anormais do colágeno, aumento da extensibilidade do tecido conjuntivo, ocorre a formação do campo piezoelétrico de acordo com a linha de tensão que a técnica está impondo, seja ela de manipulação ou de liberação miofascial, uma técnica de pompagem. E nesse momento ocorre, então, a partir da formação do campo piezoelétrico, o estímulo para a produção de novas moléculas de colágeno, ou seja, ocorre um estímulo para que o fibroblasto produza moléculas de colágeno, e essas moléculas serão reorganizadas na linha de tensão que o campo piezoelétrico está impondo a elas, ou seja, a técnica impõe uma linha de tensão que promove a formação de um campo piezoelétrico capaz de reorganizar as moléculas de colágeno em série, né, seguindo uma linha e também paralelas entre si. Nesse momento também ocorre aumento do fluxo intersticial no tecido conjuntivo, que vai manter então essas moléculas de colágeno separadas de uma forma saudável e mantendo o fluxo intersticial entre as moléculas de colágeno. As indicações para essas técnicas são contraturas musculares crônicas, ou seja, que não estão na fase aguda, imobilidade, em que o paciente apresenta uma estase líquida, ou seja, uma diminuição do fluido intersticial, com ausência de movimento nesse líquido intersticial. Encurtamento e tensões musculares também constituem indicações para essas técnicas, dores musculares não agudas e distensões miofaciais em geral. Contraindicações e precauções das técnicas e manobras de manipulação e mobilização miofacial. Consistem em inflamação ou infecção local aguda, malignidade local com a chance de ocorrer metástase, descontinuidade da pele na região a ser tratada, como exemplo aqui nós temos as feridas, o estiramento muscular ou ligamentar de uma forma aguda, contraturas musculares agudas, ruptura de ligamentos ou fáscias, aterosclerose ou aneurisma na região a ser tratada também constituem contraindicações e também precauções nesse tipo de técnica. As evidências disponíveis para as técnicas de liberação miofacial, esse artigo é um artigo de 2021, que consiste no nível 1A de evidência, que é uma revisão sistemática com meta-análise. Aqui embaixo nós podemos observar o gráfico em floresta, mostrando um nível de evidência com diferença significativa, com efeito principalmente na incapacidade lombar de pacientes submetidos a técnicas de liberação miofacial. Outra evidência também, em estudo de ensaio clínico com as técnicas de pompagem, foi mostrado nesse estudo melhora na qualidade de vida, na participação social, nos níveis de ansiedade e depressão, bem como nos sintomas musculoesqueléticos desse paciente, fornecendo então uma base de fundamentação científica também para a aplicação dessas técnicas. Por último, aqui nós temos as nossas referências e a principal delas é o livro do professor Dr. Marcel Bienfait, que é o livro de estudo e tratamento do esqueleto fibroso, que inclui fáscias e pompagens. Obrigado.